Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo para você que está ligado aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a nona rodada do Campeonato Nacional. O Fluminense, o Fluminense, meus amigos, perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 2-1, os gols pelo Fluminense, o gol de Paulo Henrique Ganso para a equipe tricolor e para a equipe do time do Atlético Goianiense, os gols foram do Luiz Fernando e do Zuleta do final do jogo, virando o jogo para o Atlético Goianiense e tendo confusão, Felipe Melo agredindo o assessor de imprensa do Atlético Goianiense, jogadores brigando, tal, e o Guga dando tapa na câmera, e aí foi uma confusão, olha, gente, uma bagunça que tá no Fluminense que eu vou te contar, hein, meus amigos, que eu vou te contar, e não é de hoje que eu tava falando não, hein, já tava falando isso há muito tempo, tava falando isso no Conversa de Torcedor no último sábado, que eu tô falando aqui pra vocês, meus amigos e minhas amigas, as coisas estão aí com o caldo fervendo. Olha, gente, o caldo entornou, né? Diga-se de passagem, o caldo entornou, né? Melhor dizendo, nas laranjeiras, porque o Fluminense está na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Penúltima colocação no campeonato. E aí, entendo a situação, então nós vamos falar aqui de muita coisa que aconteceu nesse jogo. O jogo aconteceu no sábado, 2-1 para a equipe do time do Atlético Goianiense, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas, 6 da tarde, 18 horas, o Conversa de Torcedor Notícias e também acompanhando aos sábados às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, também no site radioNSC.com, também pela RádioNet, no YouTube do programa, certo? Falando tudo sobre a Eurocopa, que já começou, falando da expectativa, né? Da Copa América que está por chegar, inclusive, né? E também falando sobre a seleção brasileira, é claro, com certeza, falando sobre a seleção brasileira em busca de mais um título internacional e falando tudo do esporte carioca, do esporte em geral, do futebol carioca, inclusive. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Fluminense. Minha gente amiga, minha gente amada e amiga, o que tá acontecendo no Fluminense? Meus amigos e minhas amigas, a coisa não está boa no Fluminense. Eu já tinha falado disso aqui há muito tempo, já tinha falado aqui e que o Fluminense estava mal, o Fluminense não vinha jogando bem nas últimas partidas, a torcida do Fluminense completamente irritada, chateada, insatisfeita com as atuações do Fluminense dentro de campo. E não é de hoje que eu estava falando isso, que eu não estou falando isso, não é de hoje. Eu estou falando isso aqui logo de tempos atrás, né? Quando o Fluminense não vinha atuando bem, que a gente ia lembrar aqui do jogo do São Paulo, fora de casa, dos dois jogos aqui do Rio, primeiro contra o Juventude, numa falha bizonha do Fábio, contra o Juventude, pelo placar de 1-1. No jogo contra o Botafogo, que o Fluminense foi dominado quase o jogo inteiro, certo? Por conta da atuação do Fluminense, também só no final da partida que teve de uma reaçãozinha. Né? Teve alguns lampejos do jogo com o lance do Marquinhos que bateu na trave, o cabeceio, a bola bateu na trave do primeiro tempo ainda. E nesse jogo agora contra o Atlético Goianiense, meus amigos, e que as coisas que estão acontecendo no Fluminense precisam ser revistas, porque não dá para entender. Então, o Fluminense, meus amigos, tendo aí teve golaços, virada, e saindo do Z4 também confusão, né, no final da partida, em que o time do Atlético Goianiense virou o jogo no segundo tempo, certo? E que o Fluminense, a equipe do time do Atlético Goianiense, principalmente no segundo tempo, procurou seu estilo de jogo e tendo a base dela os contra-ataques, né? Que nós vamos falar aqui sobre esse desempenho desse jogo aqui, porque o time do Fluminense
está na penúltima colocação com 6 pontos ganhos, e o Atlético Goianiense 13º colocado com 8 pontos ganhos. E o time do Fluminense não jogando bem, a torcida estava insatisfeita. Primeiramente, no primeiro tempo, de pouca criatividade na partida, de pouca criatividade no jogo, né? O Fluminense até começou tendo o seu estilo característico do Diniz, a posse de bola, né? Tendo a proporção da posse de bola, propor o jogo na posse de bola, né? E o problema não é que conseguir, o problema é que não conseguia fazer a tradução de posse de bola em oportunidades de fazer o gol nesse sentido. E diante de uma marcação bem fechada, uma marcação defensiva, né, uma retranca da equipe do Atlético Goianiense no setor defensivo, em que o time do Diniz não acelerava as jogadas para tentar encontrar os espaços, para tentar conseguir ter finalizações. E até errava passes, né? Até errou passes, principalmente aí na partida, os passes bobos, né? Diga-se passagem aí. Então, meus amigos, passes bobos, que, assim, de erros de posse de bola, até né, nessa situação no primeiro tempo. E a equipe do Atlético Goianiense foi eficaz na partida, né? Era eficaz no primeiro tempo na defesa, conseguia ensaiar alguns ataques aí ao recuperar a posse de bola no campo ofensivo, né? A bola do campo defensivo ele recuperava para tentar conseguir achar nos ataques, mas também exagerava nos erros, né? Inclusive. Então, e só incomodou o gol do Fluminense em uma finalização do Emiliano Rodrigues, o Emiliano Rodrigues, atacante do time goiano, no início do jogo, irritada, lógico, sempre, a torcida do Fluminense insatisfeita, né, começou a protestar, vaiar o time por volta da metade do período tempo, na metade do jogo do período tempo, por conta disso, que aos poucos o time tricolor passou a ter mais ter mais agressividade no sentido de estar no ataque para tentar buscar gol, né, sendo mais agressivo no setor de ataque e também achando as chances achando algumas oportunidades de finalizar com o Cano e o Alexander. E aos 40 minutos de jogo, o Ganso chamou a responsa, né, para ele, né, para tentar acertar um chutaço de fora da área no ângulo do Ronaldo e abrir o marcador do jogo. E o Atlético tentou recuperar, tentou reagir, né, tentando dar um troco, mas não conseguiu aí nos últimos minutos, e o time do Fluminense se fechou no segundo tempo, em que o Atlético pressionando o Fluminense na segunda etapa, na frente, né, para tentar conseguir fazer gol, né, teve 2 oportunidades de bolas aéreas, o senhor Emiliano Rodrigues teve 2 oportunidades para fazer o gol, mas errou nas conclusões, né, tendo aí, perdendo as chances de fazer o gol da equipe do Atlético de Goiás. Então, meus amigos, o Jair Ventura promoveu as substituições, principalmente dos 2 jogadores que veio do banco de reservas, o Derek e o Max. E esse, o segundo que a gente está falando aqui, teve aí a responsabilidade aí, o Max, né, que fez o time crescer a partir do segundo tempo, o Max, né, e tendo dos contra-ataques, né, obtendo os contra-ataques, nos contra-ataques que teve aí, ganhando mais a velocidade e principalmente passou a ter mais, né, mais presença de ataque, com muito perigo na área da equipe do time do Fluminense. E o Luiz Fernando, que teve 2 chances de oportunidade para concluir o gol, uma delas que teve a defesa teve aí 2 oportunidades de gol à frente do goleiro Fábio e desperdiçou. Outra defesa que o goleiro fez, aí o Fábio, foi do lance, né? O lance de que fez uma boa defesa na cobrança de falta do Alejo Cruz, do Alejo Cruz, né? E também o Fluminense correspondeu com o jogador Keno, né? Que perdeu um gol feito na área, e na sequência, aos 25 minutos, em que, na cobrança de escanteio, de um desvio, pegou na sobra no escanteio, o Luiz Fernando soltou uma bomba no ângulo para fazer o gol e não desperdiçou, né? Na terceira chance que o Luiz Fernando fez aí,
não desperdiçou a chance e empatando o jogo. E tendo aí, principalmente, o Atlético Goianiense melhor do jogo, passando a ter melhor na partida. E aí teve aí as substituições aí do Fernando Diniz, algumas mudanças da equipe que não surtiram efeito nessa maneira, que quando tendo o que esperava, né, do que já esperava que está acontecendo aí, entendendo a situação. O Marquinhos, né, por exemplo, aqui o Keno, né, tendo aí as chances, não conseguiu. O Marquinhos também não, que era, né, assim, né, que é o substituto, né, o substituto do Arias no jogo, inclusive, que está na Copa América, né? Então, meus amigos, nesse detalhe todo, que as substituições do Diniz não surtiram efeito na hora. E aí, o Atlético Goianiense naquela maneira continuou melhor no jogo, continuou melhor na partida, provocando os erros da área, provocando os erros na defesa da equipe do time do Fluminense. E no último lance que o Max pegou a bola e que o Marlon errou na defesa e que o Max chegou na ponta esquerda de ataque da equipe do time do Atlético Goianiense, chutou, Fábio defendeu e o Zuleta fez o gol na vitória. Então, esse é o detalhe. Os erros do Fluminense que aconteceram são evidentes. São evidentes dentro de campo. Aí veio o Guga dando tapa na câmera por conta, né, que não gostou. Depois do final da partida também, que o Felipe Melo deu empurrão, ele deu assim empurrão de costas assim no assessor de imprensa do time do Atlético Goianiense. Gente, é uma bagunça que tá acontecendo no Fluminense, né, meus amigos? É uma bagunça totalmente generalizada, porque para mim esse erro do Felipe Melo de agredir o assessor de imprensa, assim, que tava comemorando na frente do banco de reserva do Fluminense, meu amigo, perdeu, né, cara? Uma coisa inacreditável, né? Uma coisa, a torcida assim, vaiou o time, lógico, com toda a justiça, porque não tava jogando bem nas últimas partidas, né? E vendo daqueles jogos que aconteceram aí, que já tinha no Campeonato Brasileiro, nos últimos 4 jogos que daí, contra o São Paulo no Morumbi, contra o Juventude no Maracanã, contra o Botafogo no Newton Santos, e agora tendo aí esse jogo que aconteceu no estádio no Maracanã, né, meus amigos? Uma bagunça generalizada no Fluminense que acabou resumindo aí. Então, o Fluminense é o penúltimo colocado na competição com 6 pontos ganhos. O Atlético fora do Z4, fora da zona do rebaixamento, com 8 pontos ganhos. O time do Fluminense se enfrenta agora contra o Cruzeiro, fora de casa, às 9h30 da noite no Mineirão. E o Atlético Goianiense recebe na quarta-feira contra a equipe do time do Criciúma, a partir das 7 horas da noite, foi o horário de Brasília. Então, vamos ver, né, que o Fluminense tentando recuperar os pontos, né, e tendo aí, meus amigos, a situação, um sinal de alerta. Eu falei isso aqui no Conversa de Torcedor no último sábado, sinal de alerta no Fluminense. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo contra o Cruzeiro no estádio no Mineirão, em Belo Horizonte. Tá certo? Gente, amigo, muito obrigado a todos pela companhia de sempre, pelo carinho, né, pelo carinho, pela companhia, em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreve, compartilha nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, terça e quintas-feiras, 18 horas aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pela rádio NSC, 98.7 FM, também acompanhando também pela rádio nsc.com, pela rádio nsc.com e também pela rádio net, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela grande companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Falou, galera!